Meus queridos, eu quero, nesse instante, falar com todos que eu quero tirar uma dúvida de uma pessoa e, na verdade, é uma dúvida de muita gente. Apocalipse capítulo 19, versículo 16, é um texto interessante, onde a gente discute muito esse texto, porque as pessoas tomam base nesse texto para falar sobre tatuagem e como a gente deve usar o nosso corpo. Apocalipse capítulo 19, versículo 16, diz assim o texto: E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é um texto, querido, que a gente precisa entender e interpretá-lo na sua maneira. Mas eu digo sempre que quando a gente abre um texto e um livro para ler, é preciso a gente fazer algumas observações para interpretar esse texto. Primeiro, a gente está aqui no livro de Apocalipse. É preciso saber em que tempo esse livro foi escrito, para quem esse livro foi escrito, em que época esse livro foi escrito. Então, tem algumas observações que a gente precisa fazer numa leitura. Não tem como você interpretar um texto sem que você não olhe para o seu contexto. Então, o livro de Apocalipse é um livro que ele usa muitas metáforas. Veja bem, para a gente entender primeiro, isso aqui é uma visão de João. Então, a gente precisa entender o livro como um todo. No capítulo 19, o texto diz que na veste e na sua coxa tinha escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A pergunta que fica é: Jesus tinha o seu corpo tatuado? Essa é a grande questão e essa é a grande discussão. Mas eu não vejo problema nenhum nesse versículo. Não vejo problema nenhum nesse texto. Porque, na verdade, eu não quero nem olhar para o contexto. Mas dentro do versículo mesmo, eu posso lhe dar uma resposta. Porque o versículo mesmo está mostrando e nos ensinando a direção que ele quer tomar. Perceba que o texto começa dizendo: e na veste e na sua coxa tem escrito. Ou seja, onde é que está escrito? Na veste. Em que lugar da veste está escrito? Na coxa. Então, essa interpretação de dizer que Jesus está tatuado não tem cabimento. Não tem como a gente olhar para esse texto e dizer que a coxa de Jesus é tatuada. Você entende que o versículo começa primeiro dizendo: e na veste e na sua coxa. Ou seja, o nome escrito estava na veste. Em que lugar da veste? Na sua coxa. Essa é a interpretação original do texto. Essa é a ideia que o texto quer dar para os leitores. Até porque, queridos, se a gente for estudar o livro de Levítico, nós vamos ler e vamos observar que é impossível Jesus ter tatuado seu corpo, que para a cultura judaica isso é uma aberração. Então não existe interpretar esse texto sem olhar para o que o Antigo Testamento falava, não tem cabimento. É você buscar de fato uma resposta para si próprio e não interpretar o texto com as suas devidas ferramentas. Então, essa é a minha interpretação. O texto não precisa nem de muita coisa, o texto já está dizendo: e na veste e na sua coxa. Então, o nome está escrito na veste, mas em que lugar da veste? Na sua coxa. Essa é a interpretação que eu entendo e creio que é assim que deve ser interpretado. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe.